Mensagenzinha de Deus ao seu coração, que se encontra lá em Mateus capítulo 18, versículo do 15 a seguir. Olha o que a mensagem de Deus fala ao seu coração. É uma mensagem forte, é uma mensagem que fala de perdão, né? É uma palavra que fala de renovo, perdoar para se renovar. O poder, o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganharás a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que é ligado na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então o perdão, ele não tem limite. Ele é para ser perdoado. Aquilo que alguém faz contra você é para ser perdoado. Porque você está tirando um peso de você. Você está tirando a sua culpa. E quando você perdoa, você está também aliviando aquilo, talvez a consciência do seu próximo. Talvez o seu próximo, ele se encontra ferido, ele não tem a coragem de chegar em você e pedir perdão. Por isso que esta palavra vem falar o perdão do pecado de um irmão. Meu amado, perdoar é bom. Alivia a você e alivia o seu próximo. Principalmente a você, que você não leva aquela culpa, né? Então, perdoe. Perdoe, é difícil, é. Não é fácil perdoar. Mas o perdão alimpa a sua mente e o seu coração. Alimpa o seu interior. Então, perdoe. Se você tem algo contra alguém, não importa quem ele seja ou o que ele seja, perdoe. Perdoe porque só assim o Senhor se agradará do que você está fazendo, do seu esforço. Mas se você continuar com rancor, com mágoa, com palavras tópicas, toda vez que vê aquela pessoa, será que Jesus está se agradando do que você está fazendo? Não. Então perdoe, para que você seja perdoado também. Como Jesus todos os dias nos perdoa as nossas falhas. Quantas falhas nós não comete dia a dia para com o nosso Criador, para com o nosso Salvador? Quantas falhas nós não comete aos olhos dele?
Se aos olhos humanos, os olhos humanos estão sempre vendo as nossas falhas, imagina aquele que é puro, o quanto ele não está vendo as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos apontar de dedo, o nosso olhar ativo diante de muitas pessoas. O nosso querer julgar, essa coisa de querer julgar, de querer dizer assim, fulano errou. Não importa se fulano errou. Todos nós erramos todos os dias. Todos nós tropeçam. Diz a palavra que todos nós tropeçam. Né? Todos nós tropeçamos em alguma coisa. Aquele que não tropeça é um varão perfeito. Mas será que existe aquele que não tropeça? Porque eu só conheci até hoje dentro da palavra só Jesus Cristo. Porque ele diz, todos pecaram. Amados, essa mensagem é muito linda. Se você parar para pensar, ela já começa como título, o perdão do pecado de um irmão. Então perdoe. Querido Deus Pai maravilhoso, abençoa cada um que for ouvir essa mensagem, Pai, dê sabedoria a ele, que ele venha entender o poder do perdão, que venha tocar no coração dessa pessoa que tem mágoa, tem dores, tem rancores, Pai. Toca no mais profundo do coração dessa pessoa, Pai, para que ela ouça essa palavra e perdoe alguma mágoa que tem contra seu irmão, contra sua irmã, contra qualquer pessoa, em nome de Jesus, Pai querido. Dá sabedoria a essa pessoa, Pai, para a honra e a glória do teu nome, para que essa pessoa se liberte dessa mágoa, desse rancor. Amém? Meus amados, a palavra já começa falando: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Só entre os dois. Chama ele, meu irmão, minha irmã. Aquilo que aconteceu entre nós foi obra do inimigo. Vamos deixar aquela contenda de lado e vamos servir a Deus. Vamos buscar verdadeiramente a face daquele que nos ama incondicionalmente. Vamos buscar a face daquele que nos ama cheio de defeito, cheios de falha. Ele tem nos amado de uma forma tão linda que mesmo nós sendo falha, ele tem nos sustentado. Ele tem nos dado a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso olhar, a nosso ouvir, o nosso falar, o nosso respirar. E nós somos cheios de falha. Por que que eu não hei de perdoar a ti e tu me perdoar? Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, faça isso. Tire esse peso do seu coração. Tire essa dor, essa angústia, essa coisa que lhe perturba. Todas as vezes que você vê aquela pessoa, talvez você sente algo ruim em seu coração. Mas repreenda que isso é coisa do inimigo. É difícil, é. Talvez você tenha feito algo por alguém e aquela pessoa te pagou com mal. Mas a palavra de Deus também diz que os inimigos da tua alma é os de dentro da tua própria casa. E muitas das vezes o inimigo vai usar aquela pessoa mais próxima de você. Se eu não vou na casa do meu vizinho, se eu não perturbo o meu vizinho, dificilmente ele vai se aborrecer comigo. Mas se eu estou dentro da casa com alguém, é quase certeza que eu vou falar algo para maltratar aquela pessoa. Ou eu vou falar algo, desconcordar com aquela pessoa. Talvez a pessoa quer de um jeito e eu queira de outro. Talvez ela quer de um jeito e eu queira de outro. E o inimigo, ele sabe as brechas, ele conhece as brechas que eu dou, ele conhece as brechas que a pessoa dá. Então ele vai atacar nas brechas. Portanto,
Feche todas as brechas para que o inimigo não venha causar dissensão, causar problemas, contenda dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Em muitos locais a qual nós vamos que somos observados. As pessoas nos observam dia e noite. Nós vemos pessoas nos observando dia e noite. Pessoas têm tempo para nos observar. As pessoas têm tempo para nos olhar, para nos corrigir, para ver se nos pega com alguma falha, para nos acusar, para dizer, olha aí, ó, olha o crente aí, olha o que diz servo de Deus. O inimigo, ele usa pessoas. Então, meus amados, devemos tampar todas as brechas. A palavra quer dizer que repreende o entre ti e ele só. Chama teu irmão, chama a tua irmã, chama aquela pessoa que tem te ferido. Chama ele a sós e conversa, explica que naquele momento era um momento que talvez você estivesse passando por algo e aquele momento tenha chegado a tal discussão ou contenda, não sei o que houve, o que aconteceu. Se te ouvir, ganharás a teu irmão. Se ele te ouvir, tu ganharás a teu irmão. Não para ti, mas para Jesus. Olha o que a mensagem diz no versículo 17. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então leva alguém. Se ele não quiser ouvir, só tu e ele, leva alguém. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Por quê? Porque não quis ouvir. Porque não quis aceitar o perdão. Porque não quis perdoar. Mas a própria palavra de Deus diz: pedir perdão. Pede perdão, peça perdão. Faça a sua parte, não importa se a pessoa vai aceitar ou não, mas plante a semente do arrependimento no coração daquela pessoa. Porque plantando a semente do arrependimento no coração daquela pessoa, alguma hora ela vai entender que você fez a sua parte. Não depende mais daquela pessoa, e sim dela mesma, para aceitar o perdão e para perdoar. A palavra de Deus também vem dizer lá no versículo 18, do capítulo 18 de Mateus, olha o que a mensagem diz. Em verdade vos digo que tudo o que ligado na terra será ligado no céu. E tudo o que desligades na terra será desligado no céu. Então, se você fez a sua parte e aquela pessoa não aceitou, o Senhor está vendo o teu esforço. O Senhor está vendo que você tentou, que você foi. Pediu perdão ao seu irmão e ele não quis a escutar. A própria palavra de Deus diz: sai das trevas e vem para a maravilhosa luz. E muitos estão aí com o coração cheio. E quando o coração está cheio, vai transbordar pela onde? Pela boca, pela língua.
Se o nosso coração estiver cheio de amor, vai transbordar o que? Amor. Mas se o nosso coração estiver cheio de ira, de raiva, de rancor, ele vai transbordar o quê? Só a ira, raiva, rancor. Ela vai prejudicar alguém? Vai. Mas o maior prejudicado é aquela pessoa que faz com que aquilo transborde. Aquela mágoa, aquela ira. Mas eu quero te dizer que preenche o teu coração de amor, de coisas boas. Para que todas as vezes que tu abrir a tua boca, saia da tua boca amor. Saia da tua boca aquilo que convém alegrar o coração dos homens, o coração duro. Porque já pensou você amolecer um coração duro? O quanto Deus se agradará de você? Porque se você conseguir amolecer um coração duro, que é falho, imagina aquele que tem o coração mole, que ama, que perdoa, que não leva em conta o nosso passado, que nos perdoa cada segundo, cada vez que nós abrimos a nossa boca, cada vez que o nosso pensamento, que nós nos pega pensando algo que não está de acordo com ele. Quantas as vezes ele nos perdoa por dia, por segundo, por minuto? Você já parou para pensar quantas vezes Jesus perdoa as nossas falhas diariamente, ou segundamente, ou dia a dia, mês a mês, ano a ano? Quantos anos você tem? Aí você se pergunta, eu tenho 40 anos. E durante 40 anos, eu estive no deserto como aquele povo. E o Senhor não deixou me faltar nada. Eu tive dificuldade, mas estou de pé. Eu falhei com o meu Jesus, eu falei com o meu Deus, mas Ele me mantém de pé. Eu fiz coisa errada e até hoje não veio à tona. Eu não paguei ainda por aquele erro. E olha que Jesus, olha o quanto Jesus é bom. Que se você tiver 40 anos, durante esses 40 anos você já fez muita coisa errada. Você já fez muita coisa boa. Mas eu tenho certeza que você fez mais coisas erradas do que boas. Sabe por quê? Porque nós estamos na carne. E a carne, ela reina as coisas da carne. Mas se nós estivermos no Espírito durante 40 anos, se nós estivermos servindo a Deus, nós talvez tenhamos errado, porque nós estamos na carne também. Mas talvez quantas vezes nós não pedimos perdão? Senhor, me perdoa por eu ter feito algo com alguém, por eu ter machucado alguém com palavras, por eu ter feito algo com alguém que não estava de acordo a ela. Imagina a ti que é perfeito, Pai querido. Me perdoa, Pai amado. Então se você tem 40 anos e você viveu 40 anos, você passou por momentos difíceis. Talvez você murmurou, talvez você apedrejou, talvez você recebeu pedradas. E durante isso, talvez dentro de você ainda tenha uma ferida. Mas eu quero te dizer para você, perdoe, limpe a casa, para que o Espírito Santo desça e faça morada. Limpe a casa e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, através do arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Jesus, pois Ele está voltando. Jesus foi preparar lugar para mim e para todo aquele que aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus foi preparar a vós lugar. Eu vou preparar a vós lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu tenho falado essa palavra aqui porque essa palavra é uma palavra que ela vai tocar o seu coração. Jesus diz, vens a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o aliviarei. Jesus também disse, eu vou,
preparar vós lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Daí eu te pergunto, você vai querer ficar aqui? Ou você vai querer ir para a morada que Jesus está preparando para mim e para você? O que você vai escolher? Ficar ou ir para a morada que o Senhor está preparando? Para todo aquele que aceitar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida e permanecer fazendo segundo a sua vontade. Como ele disse para aquela mulher, ide e não peque mais. Ele disse também para aquele homem, ide e não peque mais para que não volte a te acontecer algo pior. Jesus está dizendo para você, nesse momento, vens a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu vos o aliviarei. Porque Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem, não me lembro se era no Facebook, e uma pessoa dizendo que, uma pessoa de Deus, um servo de Deus, dizendo que não ora por pessoas, por determinadas situações. Mas o que Jesus fala é que ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Jesus não veio buscar ação, Jesus veio buscar aquele que se havia perdido. E como que um homem de Deus diz uma palavra dessa em rede pública? Eu sei também que a palavra diz que se chegardes numa casa e não for bem recebido, batei a poeira do sapato e vai embora. Mas a palavra também vem dizer que faça oração por todos os homens, independente ele que seja. Talvez aquela pessoa está passando por um momento difícil, você talvez não entenda o porquê que aquela pessoa desviou da sua igreja. Daí então você ficou com mágoa dele. Você ficou com mágoa daquela pessoa por ter saído da sua determinada igreja. Aí você vai numa rede social e diz, eu não faço oração pelo desviado. Mas Jesus não veio buscar aquele que se havia perdido. E você, como servo de Deus, vem numa rede social e diz que não faz oração pelo desviado. Mas Jesus não largou as 99 e não foi buscar apenas uma ovelha. Porque para ele, aquela ovelha, ela tinha algo especial. Talvez aquela ovelhazinha que saiu da sua igreja, meu amado, ela estava passando por uma tribulação, e o inimigo usou para que ela se afastasse. Não é ela, é o inimigo que usou. Aquela pessoa estava fraco. E você, ao invés de abraçar, não, você está afastando as ovelhas que o Senhor te deu para tu pastorear. Aí muitas das vezes você está afastando as ovelhas do seu rebanho. As ovelhas que o Senhor te entregou para pastorear. Amém? Versículo 19, olha o que a mensagem diz. Também vos digo que, se dois de vós concordareis na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Glórias a Deus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glórias a Deus. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? Oh, pergunta que Pedro fez. Essa pergunta cabe a mim e a você. Quantas vezes perdoará o meu irmão? E eu perdoarei? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Disse Jesus, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoe o seu irmão quantas vezes for preciso. Você, pastor, você, homem de Deus, mulher de Deus,
que aquela ovelhinha saiu da sua igreja, faça oração por aquela ovelhinha que saiu, que desapregou da casa do Senhor. Ore por ela. Peça a Deus para tocar no coração dela e repreender o mal que está no coração dela, para que ela se volte para Jesus. Porque esse é o meu dever e é o seu dever. O Senhor nos enviou para que nós resgatasse aquilo que havia perdido. Eu hoje sou mais do que vencedor. Eu passei 27 anos servindo ao inimigo. Mas o Senhor, com a sua rica misericórdia, enviou pessoas para falar do amor dele para mim. As pessoas diziam tanto que eu não tinha mais jeito, que chegou o momento de eu mesmo dizer, eu não tenho mais jeito. Mas a última palavra é daquele que nos criou, é daquele que nos escolheu. E ele olhou para mim e disse, a última palavra é a minha, não é a do homem nem a tua. E eu aceitei ao Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E daquele dia para cá, o Senhor tem feito por mim o que ninguém pode fazer. Pessoas que diziam que não tem mais jeito, que não tinha mais jeito. Pessoas hoje me ouçam. Eu não pude chegar até elas pessoalmente, mas eles já me ouviram. Já me disseram parabéns. Jailson, hoje você é um grande homem de Deus. Eu digo, não, eu estou apenas engatilhando. Eu estou apenas começando a andar. Como uma criança que começa a andar, eu estou apenas começando. Porque o que Deus tem para fazer na minha vida é grande. E eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que as pessoas dizem. É maior do que você mesmo acredita. É maior do que você mesmo tem pedido a Ele. Porque o Senhor é tão bom que Ele fará por mim e por você. Até aquilo que nós não pedimos, Ele faz. Para mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua vida. Receba essa mensagem e que Deus toque no mais profundo do seu coração. E lembre-se, Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 você pode perdoar a seu irmão. Perdoe, não importa quantas vezes. Não importa quantas vezes o inimigo vai usar o teu irmão para te pisar. Perdoe, porque não é ele que está te pisando. É o inimigo que não quer deixar, que quer que haja contenda entre você e seu irmão. Então não dê lugar ao inimigo. E fale para seu irmão também, irmão, não dê lugar ao inimigo não. Não venha me pisar, não venha falar aquilo que não deve não. Não temos que dar lugar ao inimigo. Dê força, fortaleça o seu irmão. Se ele estiver lhe pisando, se ele estiver falando algo que não está de seu acordo, peça para ele repreender, que é o inimigo querendo que haja dissensão entre você e ele. Amém? E que Deus lhe abençoe, lhe proteja, lhe ilumine e lhe guarde. Que Deus venha fazer por você o que ninguém mais pode fazer. E que haja restauração na sua casa, na sua vida. Que haja restauração no seu coração através dessa palavra. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, não dê lugar ao inimigo. Dê lugar àquele que te mantém de pé, aquele que tem te dado a vida, a saúde, a paz, a alegria, o alimento, tudo de bom. Que Deus seja contigo, na tua vida, na tua casa, na tua família. Pai querido, Pai amado, desde já te agradeço por essa mensagem, ó Pai. Ó meu Deus, eu te agradeço pela minha vida, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Pela restauração, pelas coisas que o Senhor tem feito que eu ainda não contei. Pelas maravilhas que o Senhor tem operado na minha vida, que eu ainda não contei, mas o Senhor sabe qual, meu Pai. E eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, chega abençoando, meu Pai, aqueles que se encontram cativos, aqueles que se encontram presos, aqueles que se encontram aprisionados na garagem em solidão. Saia dessa garagem, repreenda o inimigo e venha glorificar o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nas casas que tem contenda, meu Pai. Chega onde há guerra, meu Pai. Chega a paz e gano. Pai querido, Pai amado, chega onde tem enfermidade, curando e libertando, meu Pai. Ó Pai amado, chega na nossa vizinhança, meu Pai, abençoando a cada um, em nome de Jesus, Pai. Já agradeço a minha oportunidade de falar do amor de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo.
Glorificado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.